Ao contrário do que diz Jair Bolsonaro, liberar o saque de R$ 500 do Fundo de Garantia não resolve o problema da economia nem do desemprego. O valor faz parte das novas regras do saque de FGTS anunciadas pelo governo. A reportagem é de João Miyagi. A partir de setembro, o governo federal vai liberar a retirada de R$ 500 para trabalhadores que têm esse dinheiro no FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Com o dinheiro na mão, a prioridade de muitos brasileiros será pagar contas atrasadas. Conta de água, luz, cartão de crédito atrasado. Não vai gastar, então? Não vou gastar. Vão pagar a conta. Cartão. Para pagar algumas dívidas também. Mas é pouco, né? R$ 500 é pouquinho, né? Mais de 40% dos adultos brasileiros estão com as contas atrasadas, aponta a pesquisa do SPC, Serviço de Proteção ao Crédito. Na média, a dívida chega a R$ 3.240. A assistente administrativo Kelly Neves afirma que o dinheiro liberado não quita as dívidas. Não vou sacar esses R$ 500, porque para mim não vai me ajudar muito financeiramente. A dívida é maior que a... É maior que os 500. É mesmo? É maior que os 500, então não vai refrescar muita coisa, não. Ao liberar o dinheiro, o governo espera que a economia reaja. Mas para a economista Patrícia Pellatieri, coordenadora de pesquisas do DIEESE, o dinheiro não será capaz de aquecer a economia. Essa renda é uma renda transitória. Ela vai resolver problemas pontuais e não dá uma solução que é estrutural. Nós hoje temos um desemprego, um subemprego de longa duração, portanto, isso não se resolve injetando o dinheiro individual na economia. É preciso investimentos pesados para que a economia volte a ter dinamismo. Esse dinheiro também não vai gerar empregos, afirma Cláudio da Silva Gomes, representante da CUT, que integra o Conselho Curador do FGTS, entidade que decide como será usado o fundo. O que gera emprego é o Fundo de Garantia sendo aplicado na habitação. Hoje, o Fundo de Garantia, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, responde por 52% da atividade de construção civil no Brasil. É um volume muito grande de empregos e de bens que ele retorna como habitação de qualidade. A partir do momento que você diminui essa disponibilidade para aplicação no Minha Casa Minha Vida, você está gerando desemprego e gerando uma precariedade nas condições de vida e de habitação. A MP do governo Bolsonaro também vai permitir, a partir de abril do ano que vem, a retirada de dinheiro do FGTS próximo à sua data de aniversário, mas é preciso aderir à modalidade. Os especialistas afirmam que essa medida pode trazer problemas futuros para o trabalhador. Ao sacar, ao fazer essa opção, se ele for demitido, ele não poderá sacar, ele vai receber a multa dos 40%, mas o saldo do Fundo de Garantia não. Se ele quiser voltar atrás na decisão, tem uma carência de 2 anos. Ele vai lá e diz, eu não quero mais saque aniversário. Já há uma insatisfação no Conselho pela falta de democracia, a falta de diálogo do governo em relação a essas medidas com o recurso do Fundo de Garantia. Como ele não consegue sair dessa crise, fica buscando essas soluções aparentemente fáceis e com, vamos dizer assim, dinheiro dos outros, porque isso é dinheiro do trabalhador, não é dinheiro do governo. Aprovação da Previdência, trabalho intermitente, COAF no Banco Central, Paulo Guedes tentando ressuscitar a capitalização. Entre tantas informações, o saque do FGTS ainda gera muitas dúvidas para a maioria dos trabalhadores. E é sobre isso que eu falo agora com o Fausto Augusto Júnior, que é professor da Escola de Ciências do Trabalho do DIEESE. Boa noite, Fausto. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao seu jornal. Que semana foi essa, hein? Uma semana movimentada, né? Bem movimentada, né? Como é que funciona esse saque do FGTS? Para a gente tentar entender melhor essa questão. Bem, a medida provisória ela estabelece duas coisas diferentes, né? Uma coisa é o que estão chamando de um saque emergencial. Conjuntos de trabalhadores poderão sacar, o governo, a Caixa Econômica vai publicar um cronograma, R$ 500 das suas contas do FGTS. Importante dizer que é R$ 500 por cada conta. Normalmente o trabalhador tem uma conta, mas pode ser que ele tenha alguma conta inativa, conta que ele não pôde retirar, então ele poderá retirar R$ 500 de cada conta que ele tiver no FGTS. Essa é a primeira modalidade, a primeira parte da medida provisória,
Isso é independente de qualquer coisa. Isso é uma retirada de recursos para injetar na economia, que é a proposta do governo. Contas de trabalhadores mais antigos, né? Não, é a conta de todos os trabalhadores. Os trabalhadores que estão nativos, estão trabalhando, os trabalhadores que têm conta no FGTS, mas não estão trabalhando e mantêm conta inativa. No caso que tem duas contas, vale o mais antigo? Não, vale as duas contas. Duas contas. Ele pode tirar R$500 de cada conta. Okay. Né? Então, acho que isso é importante para todo mundo ter consciência que nos próximos meses ele poderá retirar esse dinheiro da sua conta do FGTS. No caso de quem já é correntista da Caixa, a Caixa fará uma transferência automática, inclusive desse próprio recurso, para a sua conta vinculada na Caixa Econômica Federal. A outra questão colocada na medida provisória é a criação de uma nova modalidade de retirada do FGTS para o futuro, quer dizer, a partir do ano que vem. Que significa o quê? O trabalhador, em geral, vai ter que optar por retirar um pedaço do FGTS todos os anos, ali ter uma tabela de referência, um valor fixo e um proporcional. Quanto maior o saldo da sua conta, menos você retira, mas isso é uma conta que está montada numa tabela em que você todos os anos vai tirar próximo ao seu aniversário. Ao fazer esta opção, pela retirada, pelo saque aniversário, você fica impedido de fazer o saque pelo FGTS, que é o saque mais tradicional, que é o vinculado à rescisão do seu contrato de trabalho, da sua demissão. Essa é uma mudança importante, porque ela muda do ponto de vista lógico da própria função para que foi criado o FGTS. Então, quando você é demitido, você retira a sua multa, você recebe a multa da sua rescisão e você retira o seu fundo que foi constituído ao longo do período que você trabalhou na empresa. Ou seja, mesmo que seja demitido, não pode sacar o saque, não pode ter direito ao saque de aniversário depois. Não, é o contrário. Se você fez a opção pelo saque de aniversário... Você não pode sacar na íntegra depois. Você não pode sacar na íntegra se você foi demitido. Se for demitido. Se você foi demitido. Aí o que pode acontecer? Ao longo do processo, você pode escolher uma modalidade ou outra modalidade. Quer. Só que para você voltar e mudar de modalidade, existe uma carência de 2 anos. Então você opta por retirar. Vamos imaginar o que é a situação mais comum. O trabalhador chega à conclusão que ele precisa retirar um dinheiro para pagar uma dívida, uma conta, ele opta por retirar próximo ao seu aniversário. Então ele vai ter a conta lá, ele vai saber quanto mais ou menos ele vai poder retirar e ele opta por isso, pelo saque aniversário. Quando ele optar por isso e ele está trabalhando, se ele for demitido, ele não poderá mais retirar o restante do saldo do seu FGTS da sua conta quando ele for demitido. Aí vamos imaginar que no meio do caminho ele mude de ideia. Ele fala, não, eu prefiro retirar quando eu for demitido, não quero mais tirar anualmente. Aí ele vai ter que fazer uma opção, e ao fazer essa opção, se ele for demitido no prazo de 2 anos, ele também não poderá retirar o saldo do seu FGTS. Ele só vai poder retirar depois de 2 anos. E assim sucessivamente, se ele quiser voltar. É isso que a medida provisória coloca. É uma mudança importante. Na sua opinião, qual que é a melhor alternativa para o trabalhador? Bem, o problema não é só a questão do trabalhador, o problema é como é que ele vai visualizar o FGTS. Cada caso é um caso? Cada caso é um caso, sem a menor dúvida, mas o FGTS ele é uma espécie de um seguro do trabalhador. Ou seja, quando o trabalhador está na pior situação da sua vida, que é quando ele está, no caso, desempregado, quando ele perde o seu emprego, ele tem uma poupança que foi constituída neste período para ajudá-lo a enfrentar, junto com o seguro-desemprego, essa questão do desemprego. Além disso, hoje você saca, para você entender com essa ideia mesmo do seguro, essa ideia do quanto é importante a poupança, você pode tirar se você tiver uma doença grave. Né? Então você pode sacar o seu FGTS, mesmo não sendo demitido, se você tiver uma doença grave, porque a tese é o quê? Você precisa dessa poupança para cuidar da sua saúde. A outra opção é quando você quer comprar a sua casa própria, é uma outra, ou seja, é uma poupança para questões muito importantes da vida do trabalhador. Quando você opta por tirar anualmente, e o conjunto da população vai ver que não é tanto dinheiro assim, é muito pouco dinheiro que ele vai retirar uma vez por ano, no final das contas, esse dinheiro vai cair na contabilidade diária dele. E ao cair na contabilidade diária, ele, enquanto pessoa, perde a sua poupança individual. Mas o mais grave de tudo isso é que isso é o início de um processo de desconstrução, aí sim, da poupança do país. O FGTS foi a primeira grande poupança pública que foi criada com a intenção de fortalecer o investimento. E nesse caso, um investimento importante, que é o investimento na habitação. Esse é um movimento que vai avançando, vai acostumando as pessoas a não ter essa poupança, para que lá na frente ela não exista mais. Então tem uma estratégia muito mais ampla por trás dessa proposta que está vindo agora.
isso atinge diretamente a indústria da construção civil? Não há a menor dúvida, porque o recurso oriundo do FGTS majoritariamente vai para o financiamento da construção civil e principalmente para o financiamento das casas dos mais pobres, né, que é a linha base do Minha Casa Minha Vida. E isso não é de agora, isso é desde que ele foi constituído na década de 60. Tá certo. Fausto, obrigado. Mas antes de encerrar, eu queria só fazer mais um chamamento daquela calculadora que tem no site do Diese. Eu entrei lá para ver também, fiz o cálculo inclusive, né? Então tem que entrar no site, tem um botão que a pessoa clica ali, um ícone, né? Calculadora de aposentadoria, se não me engano. Isso, a calculadora da reforma da aposentadoria já está disponível no site, lá. Já está disponível nas lojas também dos aplicativos, então você pode baixar no Google Play, no iOS. E ela já faz o cálculo da reforma que foi aprovada essa semana em segundo turno na Câmara e já você consegue perceber o que você perdeu com essa aprovação. A reforma está indo para o Senado, então tem mais um caminho de batalha, mas ela já mais ou menos configura o que foi o resultado final da disputa na Câmara. Eu fiquei muito triste com o resultado quando eu fiz o cálculo. Não há a menor dúvida. Obrigado, viu, Fausto, pela presença aqui nessa sexta-feira. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.